Olá, internautas! Esse é o nosso segundo programa Momento Pet e hoje nós vamos falar os seguintes temas: animais com focinho braquicefálicos, o que fazer e quais os cuidados, posse responsável e como você deve fazer para denunciar os maus tratos que acontecem em sua localidade, em sua comunidade ou até mesmo aquele seu vizinho que maltrata o animal. Fica atento, nosso programa começa já já. Olá, estamos aqui com a médica veterinária e responsável técnica do NEAFA, doutora Elizabeth Lima, que vai explicar para a gente como é a questão da posse responsável e como as pessoas devem fazer para adotar um animalzinho aqui no NEAFA, manter o protocolo vacinal em dia e o quanto é necessário a família estar em harmonia para uma adoção. Explica para a gente como é que funciona essa questão da posse responsável. Então, a posse responsável é um conjunto de ações que todo tutor de um pet precisa ter em mente para garantir a qualidade de vida desse animal. Então, protocolo de vacinação, questão de saúde, toda ela, uma boa alimentação, tempo que você vai disponibilizar para esse animal, tudo isso tem que ser muito bem pensado antes de você decidir adotar um pet. E a gente sabe que esses animaizinhos aqui, pequenininhos, requer uma atenção maior, um cuidado maior. Explica para nossos internautas como é que eles devem proceder ao adotar um animal ainda muito filhote. Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o animal filhote ele praticamente não tem imunidade alguma. A imunidade que ele tem é o que ele conseguiu mamar da mãe. Muitas vezes ele é desmamado muito cedo. Então, manter o protocolo de vacinação em dia é a primeira medida para assegurar uma qualidade de vida para esse animal. Aos 45 dias de vida ele já toma a primeira dose da vacina. Vacina esta que vai proteger o animal de várias doenças. E vem os reforços 21 dias após a primeira dose. Depois desse primeiro ano, o reforço vai se tornar anual. E depois deles completarem 4 meses, 5 meses, creio eu, você vai explicar melhor, tem que tomar a vacina antirrábica, não é isso? Isso. Essa vacina antirrábica ela é oferecida para animais a partir de 4 meses, fornecida pelo governo também, para quem não tem condição de pagar, mas é importante frisar que essa vacina ela só vai proteger o animal contra a raiva. Muitos proprietários ainda pensam que essa vacina é o suficiente para proteger o animalzinho de todas as doenças, e isso não é verdade. Então, completar o protocolo com a antirrábica mais a polivalente, isso sim vai garantir que o seu animal tenha uma melhor qualidade de vida. E explica outra coisa para os internautas, que o protocolo vacinal no primeiro ano de vida deve ser 3. Esse protocolo ele pode variar de médico para médico, tá? De 3 a 4 doses da vacina polivalente, que é uma vacina que vai proteger contra várias doenças, e a partir dos 4 meses o animal já toma a antirrábica. Isso no primeiro ano de vida. Depois disso, ele só vai tomar uma dose anualmente, então o custo vai ficar menor. E explica outra questão ligada à adoção aqui no NEAFA, né, que é a adoção que a gente só libera com responsabilidade, preenchendo o termo de adesão responsável. As pessoas que vão adotar, é importante que estejam em consenso com todos os seus familiares, não é isso? Exatamente. É uma decisão que precisa ser conversada e discutida com todos os membros da família. Por exemplo, se um membro da família tem alergia ao pelo de um gato, eu não posso levar um gato para casa, mesmo que eu goste muito de um gato. Então, são fatores que a gente precisa levar em consideração para que futuramente esse animal não venha a ser devolvido ou deixado na rua. Isso é a posse responsável. Depois que essa decisão foi tomada em consenso, todo mundo concordou que adotar um pet vai ser responsabilidade de todos, aí sim você pode se dirigir à sede do NEAFA com documento de identidade, CPF, comprovante de residência e precisa ser maior de idade. E mais uma informação importante, as pessoas que porventura vão viajar ou vão se mudar e tem um animalzinho, vão de repente começar a trabalhar, creio que não seja uma alternativa, né? Não seja de muita responsabilidade querer se desfazer do seu animal, porque eu digo se desfazer, mas procurar meios para mantê-lo inserido no seio familiar.
É aí onde entra a questão da posse responsável. Tudo isso precisa ser pensado antes de você adquirir o animal. Eu tenho espaço na minha casa para esse animal? Se eu for viajar, esse animal vai ficar com quem? Se eu mudar de trabalho, ele ainda vai continuar cabendo na minha vida, tendo espaço na minha vida? Ele não é um ser descartável. Então, todas essas questões precisam ser levantadas antes de você adotar o animal. Porque depois que adota, ele passa a ser sua responsabilidade. Se você vai mudar, ele vai precisar se enquadrar no seu novo padrão de vida. Ah, eu vou mudar de cidade. Você vai precisar arrumar uma forma de ou levar ou garantir que ele continue seguro na casa de alguém, de um parente ou de outra pessoa que possa adotar. Não simplesmente descartar. Por isso que é importante que essa decisão seja tomada com muita consciência. E é importante ressaltar também as mulheres que engravidam, muitas vezes acabam tendo que se desfazer ou se desfazem pelo fato de um médico ter diagnosticado que a culpa, por exemplo, é do gato ou do cachorro e que ela não deve mais ficar com aquele animal. Esclarece para a gente esse ponto. Então, essa é uma questão muito importante porque ainda falta um esclarecimento maior da população em relação, principalmente a gato, a toxoplasmose. E a gente sabe que para uma mulher ou para qualquer pessoa se infectar com esse parasito, ela precisa ter contato direto com essas fezes e ingerir essas fezes de alguma forma ou inalar. Então, se você é uma pessoa que mantém todo um protocolo de vacinação e vermifugação adequado no seu animal e segue as regras de higiene, você não vai precisar se preocupar com isso, tá? Outras formas de se infectar e que ninguém fala, só culpa o felino, é a ingestão de carne mal cozida, por exemplo. E aí todo mundo se alimenta e ninguém fala sobre isso. Então, muitas vezes, o próprio médico, ele coloca isso para a gestante de uma forma que não fica muito bem compreendida e a pessoa volta para casa com a ideia incutida de que precisa se desfazer do pet. E não é bem assim que funciona. Se a gente consegue tratar esse animal para que ele possa viver em harmonia com você sem trazer nenhum prejuízo para a sua saúde, que é o objetivo, então não tem problema nenhum para a gestante nem para outros membros da casa. Outro ponto que a gente deve tocar no assunto, doutora Beth, que está dentro da posse responsável, é a questão da castração. Então, castrar o animal, eu considero um ato de grande responsabilidade por parte do tutor. Então, explica para o nosso internauta o que deve ser feito, em que idade o animal deve ser castrado, como é que funciona o pós-operatório e a qualidade de vida que o animal vai ter após esse procedimento. Então, primeiro, o que é o procedimento, né? O que é a cirurgia de castração em si? É uma cirurgia onde se realiza a retirada dos órgãos reprodutores. Nas fêmeas envolve o útero e ovário, nos machos, os testículos. E no que é que isso vai trazer de benefício para o animal e para as pessoas que convivem com esse animal? Primeiro benefício é que você evita as crias indesejadas. Então, o animal não vai estar dando cria de 10 filhotes, como a gente já viu, 12 filhotes, e aí o proprietário fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esses animais? Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai estar prolongando a vida do seu animal. Você vai estar evitando infecção uterina, tumor de mama, câncer de próstata, de testículo. Então, além de você garantir que esse animal não vai procriar de forma descontrolada, você também vai estar garantindo a saúde desse animal. O pós-operatório é muito tranquilo. No caso das fêmeas, são 10 dias de recuperação e nos cães também, esse período de 10 dias. Já nos gatos, 3 dias depois o machinho já está liberado, continua só com a medicação, mas para os animais que há sutura externa, precisa de 10 dias para poder voltar, fazer a retirada de ponto e esse animal está liberado. E orienta as pessoas interessadas em fazer esse procedimento cirúrgico aqui no NEAFA, como elas devem proceder, elas devem vir, que dias da semana, qual horário, qual o período, para que elas possam fazer esse procedimento nos seus animais. Então, o primeiro procedimento ele acontece sob agendamento, então a pessoa se dirige à sede do NEAFA, vai agendar, tá? E aí é interessante frisar que o NEAFA é uma ONG que presta serviços para as pessoas carentes que não têm acesso a uma clínica veterinária particular por conta dos custos muito altos. Então, o que é que a gente está pedindo? Que você se dirija à ONG com RG, comprovante de residência e munido de algum projeto social que você tenha cadastro, caso tenha, tá? Se possível, comprovante de renda. Então, vem à sede do NEAFA, passa por uma triagem, faz esse agendamento. No dia do procedimento, seu animal vai passar pela cirurgia sem maiores complicações.
E é isso aí, gente. Nós gostaríamos de agradecer muito a doutora Elizabeth Lima, que prestou um excelente serviço de informação e esclarecimento às pessoas que realmente gostariam de ter os seus animais vacinados, tratados aqui na sede do NEAFA e até que façam seus procedimentos cirúrgicos. E no próximo bloco nós vamos falar com a doutora Rosana Jambo, que é presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB. Ela que vai falar passo a passo como as pessoas devem fazer para denunciar os maus tratos. E nós voltamos com o programa Momento Pet. E agora iremos falar com a doutora Rosana Jambo, que é advogada e presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB. E vai explicar detalhadamente como funcionam os procedimentos e como deve ser feito, né, para quem quer denunciar maus tratos, quem gostaria de ter um caminho mais fácil para poder denunciar e punir aquelas pessoas que cometem crimes contra os animais. Conta pra gente, doutora Rosana, o passo a passo para quem deseja denunciar uma pessoa que está maltratando um animalzinho na rua ou no seu vizinho ou viu ali numa casa bem próxima. Olá, Deise. É um prazer estar aqui com você, principalmente para ter um enfrentamento dessa questão de maus tratos de uma maneira mais pedagógica. O que nós fazemos hoje com a Comissão de Bem-Estar Animal da OAB é possibilitar que todas as pessoas trabalhem em conjunto conosco. De que forma? Viabilizando um e-mail, que é um e-mail institucional, para que vocês possam realizar as suas denúncias, dizendo o que está acontecendo com seu vizinho ou na sua rua, ou algum maltrato que tenha sido presenciado, e juntar a essa denúncia provas do que você está alegando, como, exemplo, fotos, vídeos, áudios, porque nem sempre você sabe o que está se passando numa residência, mas você ouve, né? Pancadas, você ouve o animal gritando, né? O choro do animal, então você supõe que realmente esteja acontecendo algum tipo de maus tratos. Por meio disso, então você pega todas as provas que você tem e envia ao e-mail da comissão, que nós disponibilizamos em redes sociais, como Instagram e Facebook, para tornar até mais fácil. Na própria rede social da OAB de Alagoas, também disponibilizamos o canal direto, tanto o telefone quanto o e-mail e a forma de denunciar. Fizemos posts, diversos posts na internet, para que isso ficasse também de uma forma muito mais fácil para as pessoas que assistissem ou que vissem, presenciassem essas cenas de maus tratos com animais, sejam eles silvestres, domésticos, domesticados, os equinos que sofrem demais em relação à questão de trabalho de tração com carroceiros. Então, essa é uma questão que nós temos enfrentado com muito trabalho, porque são hoje 11 membros da Comissão de Bem-Estar Animal, trabalhos divididos, notificações em cada parte da cidade, sendo dividida também, para que esse trabalho, essas denúncias e o combate aos maus tratos chegue ao maior número de pessoas possíveis. Por quê? Esse trabalho é um trabalho inicialmente de orientação, conscientização sobre a lei de crimes ambientais, que é a 9605 de 98, falando sobre o que significa maus tratos e as penas relativas aos casos de maus tratos. Então, tudo isso é uma questão de conscientização, formalizamos denúncia, notificamos a pessoa, formalizamos uma audiência com termo de ajustamento de conduta, onde o agressor assina esse termo, se comprometendo a não mais reincidir em crimes de maus tratos. Caso contrário, vai ser denunciado diretamente à polícia e nós acompanhamos o processo. E qual o telefone para quem deseja denunciar e o e-mail que devem ser enviados fotos, vídeos, relatos? O telefone, na verdade, é um telefone que só serve única e exclusivamente para informar a maneira de denunciar. Então, não adianta a pessoa que está telefonando para a OAB, que é o 3023-7200, dizer, olha, está acontecendo um crime de maus tratos aqui na minha comunidade, na minha localidade. Porque não existe esse canal para que
alguém da comissão seja acionado e vá direto para lá. Não é assim. O telefone é somente para explicar, olha, a maneira de você denunciar é enviando um e-mail para CEMABEA, que é um e-mail até complicadinho. CMBEA, que é Comissão de Bem-Estar Animal, né? @oab-al.org.br. Eu disponibilizo sempre esse e-mail em redes sociais e também através de WhatsApp, que também é uma rede social, para que esse e-mail seja o mais difundido possível. Somente com isso e com a ajuda de todos é que nós conseguimos realmente combater os crimes de maus-tratos. E quem não quer ter o seu nome envolvido nessa denúncia, de repente a pessoa não quer se meter em uma confusão, ela vai ter sua identidade preservada? Sempre. Esse aí é um dos pontos que nós preservamos, é a identidade devidamente preservada daquela pessoa que não quer aparecer por não querer se dispor com o suposto agressor. Então, nós verificamos cada caso, elencamos aqueles mais urgentes também, para os casos mais urgentes, como o animal que vive sendo espancado, que é um dos casos assim que nós mais recebemos denúncia, e vamos até a localidade. Mas a pessoa que está denunciando tem inteiramente preservado o seu nome, seu endereço, de modo algum ela aparece nesse sistema de notificação e audiência com a OAB. Ela não aparece. Não fiquem nem preocupados. Podem denunciar, juntar suas provas, que o nome, identidade é devidamente preservada. E qual é a punição para quem comete um crime de maus tratos? De repente, foi comprovado que aquela pessoa cometeu um crime contra um cão, queimou o cachorro, deu um tiro. E qual a punição dessa pessoa e de que forma ela pode pagar? A partir do momento que é caracterizado um crime de maus tratos, como é o caso, vamos aí pela queimadura, né? Houve um caso em Rio Largo, em que o cidadão queimou um cachorro, jogou água quente no cachorro e mais de 60% do corpo do cachorro ficou queimado. Nós formalizamos a queixa diretamente à polícia e esse caso ficou aguardando toda a competência da polícia, né, de investigar, chamar para uma audiência na própria polícia, né, na delegacia, e a partir daí seria enviado à justiça. Qual é a pena correspondente para esse tipo de crime? Ora, o cidadão pegou um animal inocente, indefeso, fez uso de água quente, não é, pensadamente para causar dor a esse animal, e quem é capaz de jogar água quente no animal sabe que esse animal pode vir a óbito. Então essa pena varia de 3 meses a 1 ano. É um crime de menor potencial ofensivo, mas a depender do resultado, que pode ser um resultado óbito, então essa pessoa não está livre de responder a pena dele preso. As pessoas dizem muito comumente que crime de maus tratos não dá prisão porque é crime de menor potencial ofensivo. Nós temos inúmeros casos em que a prisão é sim uma pena e bem possível, como é o caso de você cometer crime de maus tratos, abandono, que o animal venha a óbito, esse fato de ter queimado o animal, que também poderia vir a óbito, e a soma dessas penas vir como resultado cadeia para quem praticou o crime. Então, isso sim dá uma pena de cadeia, e não pensem que essa é uma pena que está distante da realidade, porque não está. Nós temos um caso que está sendo muito debatido e também já foi notificado, que é no Jardim Tropical, onde existe o envenenamento de mais de 60 animais. Ora, essas pessoas, uma vez sendo caracterizadas como agressores e criminosos que cometeram esse crime e teve como resultado o óbito, é claro que essas pessoas vão ter uma sentença de prisão. Por quê? Porque vai existir a soma de todos os crimes cometidos por essas pessoas, que podem ser identificadas por câmera de segurança, por testemunhas, e testemunhas, inclusive, que já fizeram chegar até nós alguns nomes que nós vamos entregar à polícia junto com todas as provas que nós temos. Então, é um trabalho, Deise, lento, minucioso, mas que nós temos o maior cuidado em promover a justiça para ele, porque trabalhamos em prol de bem-estar animal e ele tem que ser cumprido. Existe uma lei que regulamenta o bem-estar animal e nós temos que aprender a conviver obedecendo essa lei.
sem achar que animal é coisa, sem achar que animal não sente dores, sem achar que o animal não é sensível ao crime que nós impingimos a ele, como no caso de violência, no caso de abandono. Então nós temos que conviver de modo pacífico, respeitoso e sustentável. Ô, Rosana, e já houve alguma punição de fato para alguém aqui em Maceió que cometeu um crime de maus tratos contra algum animal? Todos os casos de crimes de maus tratos estão tramitando, tanto em delegacia quanto em justiça. Por quê? Nós, via de regra, monitoramos, né? Tentamos monitorar e acompanhar o caso do início ao fim. Mas nem sempre é possível, porque a demanda é grande demais, né? Eu comecei em 2016 com a presidência da Comissão de Bem-Estar Animal, mas em 2017 tive que me afastar, né? E retornei agora em final de 2017, novembro de 2017, e estou recomeçando todos os projetos que em 2016 nós começamos a projetar. Ô, Rosana, mas por que essa demora tão grande na punição dessas pessoas? Em relação à OAB, a notificação e termo de ajustamento de conduta, toda a parte foi feita, porque essa é a nossa competência. Mas em relação ao ente policial, né? A polícia que tem que dar realmente um andamento a todo o inquérito e envio à justiça, aí sim, essa entidade deve vir a responder o porquê de não estarem tramitando todos os processos que foram encaminhados à polícia, seja ele de carroceiro que maltratou cavalos, os equinos de modo geral, sejam eles os casos do animal que foi queimado vivo e teve 60% do corpo queimado, seja do envenenamento mesmo, ou de uma senhora que foi pega maltratando numa casa no Murilópolis, que também foi entregue à polícia, todos os casos que nós efetivamente entregamos e que eles não têm o encaminhamento devido, ou estão parados, porque a demanda também é muito grande, ou aguardando algum tipo de diligência, porque aí nós vamos ter que saber qual seria o procedimento da polícia e quais as diligências que estão sendo feitas para que eles possam enviar o caso à justiça. Quer dizer, é uma série de providências que não cabem a nós, né? É muito burocrático, eu percebo isso. Mas, assim, na sua opinião, o que é necessário para tornar isso mais célere, essa tramitação? O que é necessário, para mim, é vontade de trabalhar. Porque nós temos 11 pessoas, as 11 pessoas trabalham, as 11 pessoas são capazes de fazer audiência. Eu faço, a maioria delas, eu e mais uns 3 ou 4 membros. Temos hoje, inclusive, uma assistência direta em Arapiraca, que é de um dos membros, que é a Jessi. E a Jessi já está apta a fazer a audiência de todos os casos de maus tratos que existem em Arapiraca. Temos parcerias fantásticas de protetores que residem também no interior, porque no interior o caso de maus tratos é assim tremendo, né? É o índice altíssimo de maus tratos, seja pela ignorância ou seja realmente pela maldade. Mas nós temos parceiros em que, unidos, nós conseguimos essa eficácia, mas em termos ainda administrativos. Em termos policiais e judiciais, nós ainda não conseguimos obter essa resposta, que é justamente essa resposta que traz para toda a sociedade o sentimento de punição, de punibilidade. Porque quando você denuncia um caso de maus tratos, você quer o quê? Você quer que aquele agressor seja devidamente punido. E diz pra gente, mais uma vez, Rosana, quem quer denunciar, o que deve fazer? Deve enviar e-mail para onde e deve enviar o que para este e-mail? Mais uma vez, o e-mail da comissão é o CMABEA. Vamos lá soletrar. CMABEA@oab-al.org.br. E é isso aí, internautas. Esperamos que vocês assistam esse programa e fiquem cientes da posse responsável e de como devem denunciar.